Senhor, aqui está a tua filha, Pai amado e querido Deus, meu Senhor e da glória, Pai. Quero apresentar ela, Senhor, diante do teu altar, Pai amado e querido Deus, para esta noite, Pai, de Santa Ceia Memorial, Pai. Senhor, Pai, eu te peço, que nesta noite, Pai amado e querido Deus, Pai, o Senhor possa usar a vida da tua serva, Pai amado e querido Deus, meu Senhor. Pai, como instrumento do Senhor, Pai, aqui neste lugar, Pai amado e que Deus, Pai, que o Senhor possa falar conosco de maneira sobrenatural, Pai. Pai, que a tua serva seja usada hoje, Pai, para nos instruir, para nos guiar, Senhor, para nos direcionar, para nos corrigir mediante a sua palavra e mediante a sua vontade. Pai, é isso que te pedimos e já te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos assentar a igreja. Aleluia. Eu sei que todos fazer que nem o bispo falou no outro dia, que até eu não gostei, agora eu vou repetir o que ele falou. Que eu sei que vocês estão cansados, assim que ele falou. E eu disse, mas a gente está cansado, mas na presença do Senhor Ele faz a gente renovar as forças. A gente sabe disso. O esgotamento físico, a gente sabe que ele vem, porque a gente não é máquina. Mas sabemos que para o Senhor a gente sempre dá um pouquinho mais de gás. Eu quero compartilhar com a igreja. Eu quero dizer ao diácono Rebouças, você está perdoado em nome de Jesus. Já tinha orado por você. Já tinha pedido ao Senhor, se você estivesse a caminho, que trouxesse você em paz e segurança, mas se você estivesse preso no trabalho, que Ele guardasse e protegesse você e te perdoasse por causa da questão do trabalho. Então, se o Senhor te perdoa, quem somos nós para não perdoar, né? Aí a gente também não vai ser digno de perdão, porque o que é que diz na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, que perdoamos o quê? Assim como nós perdoamos aqui, né? Perdoa as nossas ofensas ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a gente tem que ser sincero na nossa oração e na nossa postura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Eu confesso à igreja que hoje o Senhor, eu não vou dizer como o ser humano fala, não, né? Porque o ser humano tem sentimentos ruins, mas Deus não. Mas hoje o Senhor me deixou na berlinda até eu chegar na igreja. Mas aprove ao Senhor que Ele já tinha me dado sinais e eu não tinha percebido esses sinais, que era a palavra que Ele queria. Ele me acordou com o louvor, e eu coloquei esse louvor diversas vezes hoje, eu ouvindo e sendo ministrada pelo Senhor, mas eu não achei que fosse essa palavra. Ele só disse que era essa palavra aqui na igreja. Ainda bem que eu cheguei bem cedinho. Quero compartilhar com a igreja a palavra do Senhor que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26. Quem for achando vai ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo que começaremos é o versículo 36 em Mateus, mas também não precisa vocês irem, eu estarei lendo essa mesma passagem no livro de Lucas, no capítulo 22. Mas aí vocês não vão precisar ir. Eu só estou já relatando que eu estarei indo depois no livro de Lucas, no versículo 22. Mateus 26, verso 36. O epígrafe do meu texto diz: Jesus no Getsemane. E eu perguntei ao Senhor, todos os anos a gente prega, e muitas vezes durante o ano a gente chega e a gente prega sobre Jesus no Getsemane, e o Senhor fez silêncio. E quando eu continuei a percorrer essa passagem, aleluia, o Senhor calou comigo, assim como Ele calou com Jesus. Aleluia. O Senhor não me deu resposta, porque não precisa resposta. A palavra dele precisa ser pregada, independente do tempo e da hora, precisa ser pregada. E eu não tenho o que perguntar a Deus, se Ele quer falar aos nossos corações.
E a palavra vai dizer, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 26, verso 36, diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Mas eu ainda fico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, até o verso 44. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi essa ministração pela boca do meu bispo, e eu amo ouvir o meu bispo pregar. Meu bispo tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o dom da palavra que o Senhor deu a ele, e é muito bom ouvir o meu bispo pregar. E essa missão de trazer a palavra nessa ceia memorial especial, todas são especiais, mas nessa, pelo fato de ser a primeira do ano, eu orei muito, dobrei o joelho, eu fiquei ali no ambiente espiritual, orando, buscando a presença do Senhor, pedindo a Ele. Vinha milhares de palavras, várias palavras na minha mente, mas eu sentia que não era a palavra que o Senhor queria. E eu queria para uma vertente, eu queria para outra vertente, e ali o Senhor, e eu só ouvindo o louvor, e eu ouvindo a palavra, e eu lendo a palavra. E quando chegou aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor ministrou em meu coração. Porque eu queria ministrar dentro de Mateus 26, Mateus 27, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque isso estava ali gritando em mim, o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando, como Jesus estava passando, todo o sofrimento de Jesus estava sendo ministrado em meu coração. Tudo que Jesus passou estava gritando dentro de mim. Eu dizia: Senhor, em que área o Senhor quer me colocar? Em que vertente o Senhor quer me colocar? É Jesus diante de Pilatos? É Jesus entre aqueles ladrões? É o povo dizendo, aleluia, liberta Barrabás, não querendo a presença do Senhor, não querendo libertar Jesus, e o Senhor em silêncio, o tempo inteiro, aquele louvor e louvado seja o nome do Senhor Jesus, reverberando na minha mente. Eu dizia: Senhor, esse louvor que a gente canta, esse louvor que a gente canta na ceia, eu sei que o Senhor está querendo falar isso ao meu coração. E quando eu cheguei aqui, o Senhor confirmou essa palavra. Jesus no Getsemane. Porque todos os dias de ceia a gente ouve aquele louvor, e aquele louvor gritando em meu coração. E todas as vezes que eu ouvia, eu sentia como se Jesus, naquele momento de dor, a gente pode imaginar um momento de dor, mas foi muito mais macerante do que o que a gente imagina.
E quando o Senhor me mostrava, aleluia, eu falo, seja o Senhor Jesus. Jesus, ele vai orar a igreja. E lá em Lucas é o único que ele consegue declarar algo que aconteceu com Jesus com um olhar clínico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Lucas, ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra vai dizer o seguinte, verso 44: e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E vários estudiosos, teólogos, eles explicaram esse fenômeno que muitas pessoas diziam que não existiu, que era falsidade, que era mentira, que realmente Jesus não tinha chorado essas gotas de sangue. E até hoje existem debates sobre isso, mas foi comprovado cientificamente que uma pessoa em uma extrema agonia, ela consegue expelir no seu suor gotas de sangue. Mais uma vez confirmando que Jesus, ele suou gotas de sangue. Mas não é sobre isso, mas é sobre uma agonia que muitas vezes eu trago sempre para a nossa vida. A gente passa uma aflição, um medo, uma tristeza, que a gente sente doer. E tem pessoas que dizem assim: como assim você sente doer? Que dói. E só quem sente é capaz de saber. Porque exatamente está dizendo, é um sentimento. Então ninguém pode sentir o que você sente. Então o sentimento, uma agonia, é algo agonizante, é algo que vai ali corroendo você por dentro, a ponto de você sentir dor. E você sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele levou com ele os discípulos porque ele queria que os discípulos estivessem ali intercedendo por ele, estivessem ali vigiando com ele. Não é uma vigilância de proteção. Jesus não está pedindo que vigiem para protegê-lo, porque a própria palavra vai dizer, estou te esperando, a palavra vai dizer que Jesus, quando aquele povo vem cercar Jesus para prendê-lo, e que o próprio Pedro, ele retira a espada e corta a orelha de Malco, Jesus vai dizer que, e ainda manda ele guardar a espada, repreende Pedro e manda Pedro guardar a espada. O próprio Jesus vai dizer: vocês vêm até mim, né, em quantidades, com paus, com pedras, né? E o próprio Jesus fala que se ele quisesse, ele rogaria ao Pai que enviasse miríades de anjo para libertá-lo daquela situação. Então o próprio Jesus não tinha medo do que vinha sobre ele, porque ele sabia. Mas a agonia, sabe de que, igreja? Do nosso pecado. O nosso pecado estava sobre ele. A agonia da dor, do pecado meu e seu. Então quando ele chorava, ele dizia, porque ele já sabia, o corpo dele, igreja, era físico. Ele sentia quando ele tomava topada, ele sentia a dor, ele ouvia os insultos e não era inerte aqueles insultos. Ele era forte, mas doía os insultos. Vocês acham que quando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele foi levado a Pilatos, e Pilatos fala tantas coisas a ele, ele silêncio. E ele ouve Pilatos falar tantas coisas dele, mas ele também ouve o grito da multidão. Ele ouve também a multidão sendo incitada pelos fariseus a xingá-lo, a maldizê-lo. Mas era o mesmo povo, diácono, que corria atrás dele, atrás do milagre. Era o mesmo povo, bispo, que ia atrás dele pelo pão que perece. Era o mesmo povo. Era o mesmo povo.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava misturado aquele povo ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus ele vai orar, aleluia, Jesus pede ao Senhor que afaste dele aquele cálice da cruz, se possível. Mas Jesus sabia qual era a resposta de Deus. Mas mesmo assim ele não deixou de orar. Mesmo assim ele não deixou de clamar. Mas ele sabia qual era o posicionamento do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja como tu queres. Seja como tu queres. Quantos como eu dizem ao Senhor: Pai, seja feita como a sua vontade. Pai, seja feita como a sua vontade. E eu levanto a minha mão como o primeiro a dizer isso. Eu sempre digo a Deus: seja feito como a sua vontade, mas basta ser contrária à minha vontade. Basta ser diferente daquilo que eu planejei. Basta ser diferente, ou faltar alguma coisa na mesa, ou faltar alguma coisa no vestuário, ou uma resposta a ser contrária ao que eu quero, para eu já esquecer que eu disse a Ele que seja feita a tua vontade, e eu querer que seja como a minha, e eu orar já diferente, e dizer que é o ataque do inimigo, mas às vezes é o Senhor dizendo: sou eu agindo. Você diz que é como a minha vontade, e como a vontade de Deus nem sempre vai cooperar com a minha, mas a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que a gente não quer, muitas vezes, ser afrontado, muitas vezes a gente não quer, muitas vezes que coloque o dedo na nossa cara, porque a gente diz que é o inimigo que está se levantando. Muitas vezes chega escassez em nossa casa e a gente não quer saber. A gente acha que é o diabo, que é o devorador, que é o migrador, que é o cortador, sem saber muitas vezes que é o Senhor testando a nossa fé. Muitas vezes a gente quer abundância na nossa mesa, a gente quer ser cercado de amigos, mas às vezes Deus quer separar, porque é separado, porque quem tem propósito tem que ser separado, porque quem Deus chamou para coisa grande, Deus não quer no meio da farofada. E muitas vezes a gente quer estar no meio de todo mundo, quer agradar todo mundo, e Deus diz: não quero, não vai, não permito. Ah, Deus, porque uma viagem em família, não vai. Ah, Deus, porque eu tenho que ver, não vai. Porque Deus sabe quais são as mesas que nós precisamos sentar, e Deus sabe quem Ele tem que tirar da nossa vida. Ainda que a gente diga: mas Deus não. Se a gente diz: seja feita a tua vontade, não a minha, eu e você está dando legalidade a Ele para fazer do jeito dele. E quantas vezes eu digo a Deus aqui neste altar, e vocês já cansaram de ouvir: Deus, faça do seu jeito. Deus, faça do seu jeito. Mas será que eu não perguntei a Ele: Senhor, o Senhor está nesse negócio, mas se eu disse faça do seu jeito, eu tenho que crer, eu tenho que confiar, que ainda que falte tudo, assim como diz o meu diácono, só não pode faltar a tua presença. Glória a Deus. Eu preciso viver isso. Não adianta só falar aleluia, rima, daiaço. E eu vou trazer para vocês, porque Deus trouxe a minha memória quando eu peguei a Bíblia para ler em cima do altar. Deus trouxe a memória aquilo que eu falei para meu filho hoje pela tarde. Ele comprou algo para a gente comer, besteira. E aí ele me deu e eu disse assim: filho, eu não gosto dele, isso é ruim, tem tempero e eu não gosto. Ele, do quarto dele, ele fez: troque comigo. Ele falou: troque comigo. E eu esperei uma ação, e a ação não aconteceu. Eu comi, tirei o tempero, tirei a salsicha que eu não gostava, fui tirando tudo que eu não gostava.
E no final eu disse: até agora eu estou esperando você. Ele: mãe, mas eu esperei a senhora me chamar. E Deus me lembrou quando eu peguei aqui e comecei a ler. E Deus disse: assim são muitos de vocês. Eu não estou falando vocês aqui não, estou falando no geral. Diz: Deus, eu quero fazer isso para o Senhor. Deus, eu faço isso para ti. Deus, eu entrego ao Senhor. Deus, faça isso. Deus, faça aquilo. E Deus está esperando uma atitude. E na hora, mas foi na hora. O Espírito Santo bradou em meu coração, lá em casa, lá no quarto. Na hora, o Espírito bradou. Há uma diferença entre você oferecer e você fazer. Na hora, porque ele tirou dele da reta. Ele disse assim: a senhora não me chamou? Eu fiquei esperando a senhora me chamar, ou a senhora responder alguma coisa. Assim são as coisas. Espera um sinal de Deus. Senhor, eu estou esperando um sinal. Senhor, eu prometi, mas eu estou esperando um sinal do Senhor em aceitação. Não. Eu tenho que oferecer e dar um passo, para que ele veja que eu realmente quero fazer. Se eu disse a ele: se você quisesse dar, você viria dar. Se você quisesse trocar, você viria. Mas eu só disse isso a ele, e o Espírito tinha bradado em meu coração exatamente isso. Há uma grande diferença entre você oferecer e você fazer, ou você ir e você dar. E o Espírito bradou em meu coração com isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele sabia que ele precisava percorrer todos aqueles passos. Que passos, pastor? Ele sabia que viria. Judas chegaria, ele seria preso, ele seria julgado, ele seria escarnecido, porque a própria palavra vai dizer que quando o Senhor Jesus chega, louvado seja o nome do Senhor, diante do Sinédrio, louvado seja o nome do Senhor, e ele vai para Pilatos. E depois de Pilatos, Pilatos vai falar que ele pergunta se ele é o rei dos judeus, e Jesus calado. E observe que todos esses passos de Jesus, a maior parte do tempo, ele vai estar em silêncio. Ele vai ser escarnecido, ele vai ser xingado. A todo tempo vão afrontar ele, dizendo se ele é filho de Deus. Ele salvou tantas pessoas, porque ele não se salva agora. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando aqueles soldados tiram a roupa dele, tira a túnica, tira a roupa dele, e começam a palavra vai dizer, a desferir socos em Jesus. E aí perguntam assim: quem te bateu? Quem te bateu, Jesus? Quem te bateu? E observe que dessa forma também acontece conosco. Vem afrontas de pessoas, vem insultos, e ainda assim a pessoa tenta te enfrentar para ver a sua reação. E Jesus ali em silêncio, ele apanhou. Jesus recebeu cusparada na face, em silêncio. Será que nós aqui, sanguíneos de plantão, será que se recebesse uma cusparada dentro do ônibus, ou no trânsito, ou na mercadinho, ou no banco, ou na fila do ônibus, será que ficaria em silêncio? Ou será que deixaria o sangue ferver? Eu não estou falando que a gente tem que receber afronta nem insulto, não. Mas até que ponto a gente vai conseguir se segurar a uma afronta? Não estou falando que a gente não tem que se defender. Não estou fazendo aqui, pelo amor de Deus. Pelo contrário, a gente tem que se proteger, se defender. Mas tem que parar e pensar, olhar a situação. Se você pode fugir pela tangente, faça como Jesus. A palavra vai falar diversas vezes que estavam tentando achar a ocasião para o matá-lo.
Estavam tentando achar ocasião para o prendê-lo. Jesus cura um, Jesus cura outro, Jesus cura o cego, Jesus cura o coxo. E quando vão fazer os questionamentos, inquirir quem é, Jesus já saiu pela tangente, que a multidão era grande. Jesus não ficava para enfrentamento. Jesus não dava a cara para bater, como a gente fala, né? Que ele deu a face. Mas ele não dava a cara para bater a todo tempo. Jesus todo tempo estava saindo pela tangente, porque ainda não era chegada a hora. Não era chegada a hora. Ele não tinha por que se justificar nem mostrar quem ele era, porque não era a hora. E quando foi chegada a hora, ele fez o quê? Ficou como ovelha muda. E a palavra vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Jesus fala: meu Pai, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Aleluia. Eu não vou entrar no âmbito de alguém caminhar com a gente, orar com a gente, não, porque Jesus não quer dizer isso a gente hoje. Jesus está querendo dizer bem claramente que existem momentos que você pode até trazer pessoas para perto, e Deus vai permitir. Porque se Deus não quisesse, Jesus ia sozinho por ele não levaria ninguém, mas Deus permitiu. Mas Deus também permitiu para mostrar que assim como os discípulos estavam com ele caminhando, aprendendo e seriam. Porque observe, eles erraram porque dormiram, não foi? Mas eles foram destituídos dos seus cargos. Eles foram destituídos de serem os propagadores do caminho. Não. Isso aconteceu e foi registrado para que a gente entenda que vai ter momento de quem está caminhando com a gente fraqueje, mas nem isso será possível tirar o chamado dessa pessoa. Porque quem chamou foi Deus, não foi eu, não foi bispo, não foi diácono, não foi obreira, não foi evangelista, foi Deus. Então no meio de nós vão ter falhos, como eu, levando logo minha mão. Vai ter momentos que vocês vão dizer: a pastora pegou pesado, a pastora... Eu sou falha, posso errar, posso pecar, mas não posso persistir no erro, porque isso não é vontade de Deus. Mas vai ter momentos que eu vou falar algo que possa machucar vocês, mas olhe para mim como alguém que guarda a promessa, que posso errar, assim como vocês também. Mas entenda que quem chamou vocês não foi eu, quem chamou vocês foi Deus. Então Ele sabe onde é que nós vamos falhar. Será que Deus não sabia onde é que a gente ia escorregar um dia? Se já escorregamos, nos levantamos porque Ele permitiu. Ou se um dia no futuro escorregaremos, mas que Ele sabia ou não sabia, claro. Mas não deixou de te chamar, não deixou de te escolher, não deixou de deixar você aqui nessa tribo, né? Somos uma tribo. Somos uma tribo, assim como as 12 tribos de Israel. Então, igreja, Deus permitiu que entrasse na Bíblia para que a gente entendesse que vão caminhar conosco aqueles que vão dormir. Eu ouvi até alguém falando aqui que dorme, alguns que dormem. Deus permite que esses ainda estejam no sono da indolência. Alguns despertarão, mas outros não, diácono. Ainda que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus vai trazendo algumas situações. E eu prometo que eu serei bem breve. Eu conversando com uma amiga, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa amiga, eu conversando sobre uma pessoa conhecida nossa. E essa pessoa era uma pessoa, ela é... Deixa eu falar, procurar um termo certo. Ela é... Oh Deus. Eu não quero falar corriqueira, mas ela é... É o termo que está vindo aqui, é esse. Não, ela é frequente, não fala frequente, que você sabe que é várias vezes. Essa pessoa frequentemente mente. Gostou, ficou redundante, né? Frequentemente mente. A ponto de quem não conhece acreditar no que a pessoa fala. A ponto
de talvez essa mesma pessoa já acredite na mentira que fala, que eu acho que já não sabe diferenciar o que é realidade e o que é mentira. Observe isso. E aí eu conversando com essa amiga minha, falando sobre essa pessoa, e aí eu disse assim, aí mencionei sobre uma outra pessoa que eu conheço, que não é amiga, mas é uma pessoa que eu conheço, que tem os mesmos costumes. Se eu disser assim, eu comprei esse pão, essas uvas novas, comprei na loja ali, em Itapuã, e foi X valor. Ela vai dizer assim, menina, essas uvas em tal lugar estavam de X valor, mais barato, sendo que aquele lugar que ela falou eu tinha passado no dia anterior e o valor estava mais caro. Mas para dizer que foi, que ela, para ter alguma coisa para falar, a pessoa fala isso. Aí eu ficava assim, é mesmo, vou passar lá. Não quis envergonhar, que minha mãe disse que quem tem vergonha é vergonha os outros. Mas resumindo sobre a história, eu conversei com essa amiga muito tempo no celular, no sábado. E quando chegou no domingo, ontem foi domingo, sábado de tarde, não foi nem esperando dar 24 horas. Sábado de tarde, eu coloquei assim, eu sempre gosto de ouvir alguém anônimo, que eu não conheço, não gosto de ouvir pregador conhecido, alguém anônimo. Eu vou jogando o nome lá, Jax, Fernando, Luciano, qualquer nome que não é conhecido, eu vou jogando e ouvindo uma pessoa que eu nem conheço. Eu boto só o áudio e vou ouvindo a pessoa falando, daqui a pouco a pessoa faz assim, e olhe, você nunca diga que Deus não pode fazer nada pela vida dessa pessoa, porque você acha que Deus não é capaz de mudar essa pessoa, porque você está dizendo que essa pessoa vive uma vida errada, que essa pessoa vive falando. Na hora o Espírito Santo bradou em meu coração, você está falando mal da pessoa. Para Deus essa pessoa tem jeito, para Deus essa pessoa pode mudar sim. E eu simplesmente, o bispo estava até em casa e falou assim, menino, Deus falou comigo tal. Eu nem sei quem foi que estava pregando, não quero nem saber, mas eu sei que foi Deus falando. Porque muitas vezes a gente olha para a aparência como Samuel. A gente quer olhar a estatura, a gente quer olhar uma pessoa que é eloquente para ser um pastor. Não estou falando do senhor, não, estou falando assim, estou dando exemplo. O senhor tem eloquência, mas eu estou falando assim, às vezes a gente quer olhar para alguém, vamos dizer que chega alguém aí, eloquente, cheio das... Como é a pessoa? Homilética, que mais? Posição no púlpito, fala cheio de... Aí o olho da gente, ó, que nem do máscara, aquele olho que cai assim, ó, vou botar para pregar. Aí eu esqueço do pequenininho de Jessé ali, né? Bichinho de Jessé, bichinho, né? De Jacó. Então, tô falando bichinho para poder ver, tô brincando, viu? Mas Deus não está enxergando como eu estou enxergando. O que eu estou achando que não é, Deus está dizendo ali é vaso escolhido. Você não vê como o homem vê, ali é separado por mim. Ali eu estou moldando e preparando. Vocês estão entendendo? Então às vezes a gente está olhando como a própria dona Zenilda, ela fala que eu não consigo. 2026, esqueça isso. Essa palavra eu não consigo, nem nessa igreja entra. Mas Deus está olhando como uma excelente intercessora, que a senhora sabe que é. Uma excelente intercessora, que só precisa abrir a boca para o Espírito botar o que a senhora vai orar. Então não depende de mim, depende de ti. Porque quem chamou vai te capacitar, não sou eu, é Ele. Então quando eu e você louvar seja o nome do Senhor Jesus, olha para os discípulos e vai dizer assim, aí ó, nem consegue ficar 1 hora com Jesus, nem consegue vigiar, nem consegue orar com Jesus, mas a própria palavra vai testificar sobre ele e dizer que os olhos estavam pesados, porque eles estavam cansados. Quantos de nós aqui está fazendo alguma coisa, daqui a pouco dá uma cochilada, pá? Dá uma cochilada, por quê? Porque o corpo da gente não é máquina. Assim também são eles. Mas olha o alerta de Jesus, vigiai. E você tem que vigiar todo o tempo. Como diz meu bispo, 24/48. Vigilância. Vigilância. E observe que vigiar vem antes de orar. Hein? Tá vendo aí? Vigiar vem antes de orar. Então é primeiro vigia e depois ora. Primeiro vigia, depois ora. Primeiro vigia,
depois ora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer, e eu entrego meu microfone: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois o verso 42 fala: indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beba, faça-se a tua vontade. E mais uma vez ele encontra seus discípulos dormindo, cansados, e ele fala: dormi agora. Observe, 2 vezes Jesus repreendeu. Na terceira Jesus disse: agora não tem mais jeito, agora não dá mais para você vigiar não, porque daqui a pouco vai chegar os perseguidores, já vai chegar os que vão me prender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É chegado o que me trai. Antes de eu encerrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando Deus me deu essa palavra, eu fiz assim: Senhor, é um questionamento que eu faço, não sei se o diácono faz, mas eu faço assim: poxa, o bicho prega tão bem essa palavra, mas o Senhor vai me dar para pregar? É porque ele sabia que nós precisávamos ouvir isso. Talvez um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu recebi tudo, porque eu sei que aqui Deus está ministrando dentro do meu coração. E os discípulos do Senhor Jesus, eles dormiram naquele momento, que eles estavam cansados. Jesus, ele estava extremamente angustiado para um momento de dor, para um momento que ele seria levado. E a própria palavra vai dizer, depois vocês examinam Mateus 26, 27, 28, que a palavra vai falar que os discípulos, quando Jesus ele é preso, os discípulos fogem. Os discípulos fogem e só vai seguindo Jesus de longe Pedro. A Bíblia é bem clara falando isso. Todos os outros fogem. João foge, Tiago foge, e só fica Pedro seguindo de longe o cortejo levando Jesus. E João e Pedro ali, ó, de longe ali, ó. E aí a gente vai lembrar que Jesus falou com Pedro, e Pedro vai negar, e toda essa história precisa acontecer nesse contexto. Mesmo Pedro negando, Jesus abandonou Pedro? Não, porque quando Jesus ressuscita, eu vou encerrar de verdade agora, que Jesus passa aquele tempo, que aí vê Maria, que passa, e quando Jesus fala para os discípulos, e vai chamar a Pedro. Por que vai chamar Pedro? Porque Pedro não estava junto com os outros, Pedro estava pescando. Pedro já estava em outro lugar. Pedro já tinha desistido do chamado. O mestre tinha morrido. A razão deles estarem ali tinha morrido. Então para Pedro, aleluia, para Pedro tinha acabado. Só que a promessa de Jesus continuou. E quando Jesus reuniu todos os discípulos, ele mandou chamar Pedro. Porque Pedro, assim como os outros, era importante para ele, independente de ter negado ele. Então nós somos importantes para o Senhor. Independente do que aconteceu em 2025. Independente dos nossos tropeços em 2025. Independente do nosso enfraquecimento, eu falo de mim. Coração entristecido. Vontade de desistir. Não é só o bicho que tem vontade de desistir, não. Acredito que vocês também, eu também. Quantas vezes eu disse: Senhor, não vou, não tenho mais força, não tenho mais ânimo. Se o Senhor não me levar, Pai, eu não vou. E aí Ele me dá um fôlego, me levantar e eu vim para a igreja. Quantas vezes eu já falei isso a vocês? Eu vim por amor a Ele, mas vim arrastada. E estar aqui é uma vitória para cada um de nós. Porque o plano do inimigo era a gente ter parado lá em 2025. Era termos parado lá. Um leito de hospital, um acidente de moto, em diversas outras situações. Mas Deus triunfou na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Gostaria de chamar o nosso bispo Salomão. Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.